Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, amigos advogados, olá, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e hoje é dia de conversarmos sobre LGPD e os reflexos na saúde. Então fica até o final deste episódio que tem conteúdo novo para você aprender aqui com a gente, tudo bem? Como de costume, os recados paroquiais, um agradecimento muito especial ao curso de Direito da Univille, que continua incentivando com que a gente continue fazendo discussões de altíssimo nível relacionadas ao mundo jurídico aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem mais de 25 anos de história, também é detentor do selo OAB Recomenda, e para conhecê-lo melhor, basta acessar univille.br/direito. Aproveito também para convidá-los a nos assistir em vídeo no YouTube e no Spotify. Na telinha, nesses dois canais, vocês têm um QR Code onde vocês podem mandar mensagens em áudio para a gente ouvir aqui e discutir com vocês aí as suas perguntas, dúvidas, recomendações. Então mandem mensagens aqui para a gente em áudio, que a gente também aproveita aqui no episódio. E claro, não deixem de nos seguir aí, a mim, Thiago Facchini, nas redes sociais e todos os canais onde o Juriscast está disponível. Siga-os, deixe seu joinha, seu coraçãozinho, suas estrelinhas, avalie aí os nossos episódios para que a gente continue sempre produzindo ótimos episódios para você, tá bom? Bora, feito aí a devida apresentação, o início do nosso tradicional programa, vamos, obviamente, agora o que mais interessa neste episódio, junto com vocês da audiência, que é o nosso convidado, que vem aqui conversar conosco sobre os reflexos da LGPD aí na área da saúde. Então, quem vem falar com a gente aqui é um especialista, como de costume. Ele é o Luiz Fernando Picorelli. Ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Ele é encarregado de proteção de dados de operadoras de planos de saúde. Também é CIPM e CDPO pelo IAPP. Dr. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, Thiago. É um prazer enorme estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer ao ProJuris pelo convite e, mais especificamente, também ao Daniel Lobão, que faz parte da comunidade ProJuris e que fez a indicação. Então, queria agradecer ao meu colega e meu parceiro que fez a indicação e dizer que vai ser um prazer conversar sobre esse tema com vocês, o qual eu sou completamente apaixonado hoje. Legal. Muito obrigado pela disponibilidade. Normalmente a gente começa aqui os episódios do Juriscast dando um pouquinho de contexto para a audiência, né? A gente vai do macro ao micro. Mas hoje eu vou ter a audácia aqui de pular essa etapa de dar um pouquinho de contexto, pelo menos sobre LGPD, né? A gente tem episódios aqui falando sobre LGPD, lá da época da aprovação. Tem bastante coisa por aqui para a gente entender o mínimo, para a gente ter uma conversa sobre LGPD. Então eu já vou iniciar esse direcionamento já indo para a área da saúde. Poxa, LGPD já é uma legislação que já está há um bom tempo aí vigente no Brasil, a gente já teve bastante tempo para se relacionar com ela, para entender o seu propósito e os seus reflexos. Mas, poxa, quando a gente pensa na área da saúde, né, e quando a gente fala em LGPD, é impossível deixar de lembrar, né, de dados pessoais, dados sensíveis, e não tem dados mais pessoais e sensíveis do que os dados relacionados à nossa própria saúde, à saúde da nossa família. Então, quero começar essa nossa conversa aqui lhe perguntando, poxa, num mundo cada vez mais digital, onde as plataformas estão aí digitalizadas, este programa está completamente digitalizado, com a saúde não é diferente, né? A gente já vê todas as grandes redes, os grandes hospitais trabalham de forma bastante digitalizada. Então, como é que você vê essa importância de ter a LGPD no Brasil funcionando, regulamentado, mas em especial na área da saúde? É muito importante, é muito risco, é muita oportunidade. Como é que você começa essa nossa conversa aqui para quem está na área, quer estar na área ou no mínimo se preocupa com a proteção aí dos dados, a segurança dos seus dados no ambiente de saúde? Bem, eu acho que quem ainda não percebeu, mas muitos já perceberam, a saúde é um oceano, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu atuo na área da saúde, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque a saúde é uma área tão grande, tão grande, tão grande, que ela absorve você. Dentro da saúde você tem direito farmacêutico, saúde suplementar, saúde pública, pesquisa clínica. Então, assim, ela é uma área muito vasta e sempre foi uma área muito rica. Quando a gente fala em proteção de dados, nós temos um aumento dessa riqueza, porque a saúde, historicamente, ela sempre foi preocupada com a questão da privacidade, né? Vamos lembrar que, assim, há séculos, né, quando a gente fala de serviço de saúde,
a privacidade ela é a pedra de toque, digamos assim, ela é a base da relação entre o paciente e o profissional de saúde, seja ele qualquer profissional, seja ele um médico, seja ele um cirurgião dentista, um enfermeiro, e sem a privacidade o paciente simplesmente não procura o profissional, né? Por isso que mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sempre teve muitos problemas. Vou lembrar um dos casos, era a questão, por exemplo, do aborto, né? Que hoje tem possibilidades legais de aborto, mas de uma forma geral é crime, mas você tem situações em que o médico acaba sabendo, em muitas situações, inclusive na jurisprudência, que o profissional acabava denunciando o próprio paciente e uma discussão a respeito disso. Com a LGPD, a questão se agiganta, porque hoje você não se preocupa só em não liberar uma informação, compartilhar uma informação só com um terceiro. Hoje você tem uma preocupação muito maior de proteger uma informação que se relaciona a uma determinada pessoa, que identifica uma determinada pessoa, e saber exatamente onde ela está, ter uma responsabilidade em relação a ela e dizer para aquela pessoa, que é o seu cliente, seja ele um paciente, um beneficiário, exatamente o que você está fazendo com aquilo, por quanto tempo você tem aquilo, com quem, a quem vai ter acesso àquilo, como você protege aquilo e hoje proteger. Nós temos que lembrar que hoje o Brasil, infelizmente, é uma das maiores vítimas de crimes cibernéticos na área da saúde, né? A gente tem visto vários casos, inclusive com o Ministério da Saúde. Então, o que a gente percebe hoje, de modo geral, é que a LGPD ela trouxe uma proteção extra e ela acabou agigantando essa área, que era a área da saúde, né? Ela trouxe um campo muito maior de trabalho. E para os profissionais que estão me ouvindo aí, eu acho que é muito importante, se vocês se interessam pela área, realmente investirem, porque eu acho que hoje a proteção de dados na saúde é um dos carros-chefes desse setor. Legal. Recentemente eu estava nos meus estudos aqui, lendo a respeito de um vazamento de dados de uma grande empresa de testes genéticos através do ambiente digital. E naquele momento eu pensei, poxa, o teste genético é muito crítico, né? Muito pessoal. Logicamente não era uma empresa sediada no Brasil, não necessariamente estava aí atrelada à vigência da LGPD, mas me veio a reflexão, poxa, se vazaram dados genéticos de uma empresa desse tipo, poxa, qualquer outra clínica, hospital, plano de saúde, poderia sofrer o mesmo tipo de problema, né? E uma outra realidade que a gente já vem vivendo também, um pouco tentando fazer aqui uma analogia, todo mundo já tem o seu aplicativo de banco no celular e agora o Banco Central está puxando muito forte essa transformação aí do Open Banking, né? Uma instituição bancária poder compartilhar dados de seus usuários com outra instituição bancária, e aqui também tem um risco gigante, né? De acesso à informação, acesso indevido, dados sensíveis e tudo mais. Então, usando esses dois artefatos aqui, um vazamento de uma empresa de dados genéticos, esse inevitável avanço para o mundo digital e a interconexão entre sistemas, entre empresas e entre entidades, né? Você entende que no mundo jurídico a gente já está, no Brasil, né? A gente já está cuidando com o devido carinho, pensando nesse futuro breve de, poxa, o que é o dado comum, o que é o dado mais sensível, o que a gente vai tentar regular a respeito de o que pode transitar, o que não pode, onde que entra o consentimento. Poxa, como é que a gente está nesse momento de uso ou de pensar no futuro do melhor uso para os dados que a gente hoje já está captando? Eu diria que nós estamos num momento muito melhor hoje do que nós estávamos em 2018, quando a lei foi publicada e começou um movimento do mercado para se adaptar à legislação, quando ela ainda não havia entrado em vigor, né, o que começou, na verdade, em 2020 e depois se finalizou em 2021, mas ainda estamos muito aquém daquilo que eu acho que seria o ideal, o adequado para que a gente pudesse dizer, olha, estamos num nível de maturidade, vamos dizer assim, adequado. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, que nós temos um país de dimensões continentais, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. O Brasil, ele não é São Paulo, ele não é o Rio de Janeiro, ele não é Minas Gerais. O Brasil é muito maior do que isso, né? Então, o Brasil é Vilhena, em Rondônia, o Brasil é Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O Brasil tem uma série de nuances. E você achar que uma clínica, um consultório que está numa cidade do interior, que ainda trata com dados em papel,
ele vai estar no mesmo nível de maturidade, às vezes, de que um grande hospital. E mesmo assim, se você parar para pensar, vamos procurar hospitais que estejam, às vezes, numa cidade um pouco mais precária, que tenha menos estrutura, eles não vão estar no mesmo nível de maturidade, por uma série de fatores. Então, primeira questão é essa, a gente tem um problema da desigualdade social e regional. Segunda questão é que nós temos ainda um problema de conscientização. Hoje a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela é nova, que ela não consegue abarcar todos os setores, e por uma questão de falta de braço mesmo, é impossível que ela consiga estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que ela faz hoje? Ela tenta tratar com prioridades. Né? Hoje nós temos a agenda regular, apaga incêndio. Né? Então, hoje, inclusive, assim, vários painéis eu vejo, às vezes, a NPD participando, né? E pessoas, às vezes, criticando a NPD. Olha, você não olha para as desigualdades regionais, olha, você não está olhando isso, aquilo. Mas, assim, na verdade, é que é impossível, né? Com essa estrutura que eles têm hoje, fazer isso. Então, a gente tem essa dificuldade também, né? A gente tem uma dificuldade de braço, uma dificuldade de ser uma regulação muito recente. Então, melhorou muito, porque com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas empresas correram atrás de uma adaptação, mas ainda estamos muito aquém. Por quê? Porque além de ter no mercado empresas que ainda não procuraram essa adaptação, que não têm essa conscientização, ou que acham que tem que fazer muito pouco ainda nesse momento, ainda tem várias incógnitas, mesmo para aqueles que estão correndo atrás. Né? Então a gente tem várias dúvidas ainda. Né? Uma delas, por exemplo, a questão da interoperabilidade, né? De você fazer a portabilidade de dados de um estabelecimento para o outro, dados de menores, né? Que ainda é uma questão ainda que está sendo discutida, e uma série de outras questões. Então, melhoramos muito, mas ainda temos muito ainda a caminhar em termos de investimento e adaptação. Bastante trabalho para os advogados, então. Tomara, né? Que tenha bastante oportunidade para a gente trabalhar com isso. E citando aí um ponto que você comentou há pouco, o Brasil é continental e por conta disso, e uma característica bastante peculiar do Brasil, a gente tem um sistema público de saúde, né, que também está precisa seguir as normas e a LGPD como um todo. E na sua visão você vê que o mundo privado, né, você como atuante aí no mundo privado, encarregado, né, de proteção de dados em operadores de planos de saúde, você acha que o SUS, o poder público, está muito atrasado, não está atrasado, está puxando tendência? Como é que você vê essa discrepância entre o cuidado, a preocupação e a capacidade de tratar bem os dados dos usuários do Sistema Único de Saúde em comparação com os demais? Estamos no caminho certo por lá também? Olha, eu acho que o Sistema Público de Saúde tem um desafio assim, hercúleo, porque hoje nosso Sistema Único ele funciona de que forma? Né? Ele, na verdade, ele é um sistema regionalizado e hierarquizado, é uma rede que está na mão de várias empresas diferentes, não seriam vários entes, né, no caso, entes da federação. Nós temos aí a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, para começo de conversa, nós temos isso. E cada um deles é autônomo, então um não manda no outro, digamos que é cada um no seu quadrado. Nós temos as competências que estão definidas ali na Lei 8.080. E esse é o primeiro desafio. Você está lidando ali com uma estrutura gigante em que cada um desses entes vai ter seu próprio encarregado, né? E a segunda questão hoje nós temos uma estrutura que está sendo construída pelo Ministério da Saúde, né? Vamos lembrar que hoje o Ministério da Saúde tem uma secretaria especializada em transformação digital, que é a CEDIGE. Essa CEDIGE hoje, ela tem um grupo de trabalho, ela tem um comitê gestor que é voltado para a estratégia de saúde digital de 2020 a 2028, se eu não estou enganado, e também para o SUS digital, e dentro dela tem um grupo de trabalho LGPD. Então, para começo de conversa, ele já tem uma visão, já tem um grupo de trabalho instituído para ter essa visão, que é uma visão macro, porque hoje o Ministério da Saúde ele tem uma estrutura macro em que ele faz um supervisionamento e direcionamento em relação às demais estruturas, né? Além disso, o Ministério da Saúde tem uma encarregada de proteção de dados. Inclusive, eu a conheço, uma pessoa extremamente gente boa, vale muito a pena, inclusive, chamar um dia para ela conversar, que é a doutora Adriana Marques, que é uma procuradora da Fazenda Nacional, que foi cedida para a secretaria, a CEDIGE, né?
e hoje a gente até brinca com ela, sobrecarregada de proteção de dados, porque assim, ela cuida da maior estrutura que tem no Brasil, né? Assim, não tem, o trabalho que ela Sim. tem é 100 vezes maior do que qualquer encarregado de qualquer empresa que existe. Então, é um desafio muito grande e muito hercúleo. Claro que a gente sabe, né, que ainda existem muitos desafios para o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde ainda, além dessa questão da estrutura, da questão da autonomia, existem essas desigualdades regionais. Nós temos casos já identificados pela NPD de secretarias de saúde estaduais terem sofrido vazamento de dados por problemas mesmo de controle de acesso, né? Um procedimento ali de controle de acesso que não foi devidamente apurado, acabou gerando um vazamento de dados em determinado sistema. Então a gente sabe que existem muitos desafios. Nós tivemos, inclusive, situações envolvendo até o próprio Ministério da Saúde, né? A gente teve aí um desvio do próprio DNS, né, que é o Domain Name Server, que acabou dando a impressão de que o Ministério da Saúde tinha perdido acesso a determinados dados, mas não era o que tinha acontecido, mas o cara conseguiu entrar lá e pelo menos dar essa impressão, né, como se fosse um truque de mágica, que aquela informação já não estava lá. Então a gente tem desafios, a gente sabe que existem desafios, mas é como eu disse no início, tanto para o setor privado quanto para o setor público, ainda tem muito caminho a percorrer, mas já estamos muito melhor do que estávamos, e agora, inclusive, estamos discutindo a criação de uma agência reguladora aí de segurança cibernética. Então tem muito caminho, sim, a gente tem muito desafio, muita estrutura, tem uma questão política também, né? Entrou um governo novo, que tem uma visão completamente diferente do governo antigo, e naturalmente isso causa impactos, isso é normal. Mas, assim, acredito que com o trabalho que está sendo feito no Ministério da Saúde, muita coisa a gente tem para avançar. Legal. Tem oportunidade? A gente já detectou aqui na sua fala, alguns riscos e, por consequência, oportunidades. Mas antes de falar aqui em oportunidades para os advogados, né, pontos de atenção para quem está aí na área jurídica apoiando essas empresas, essas entidades, é importante falar também de outro advento tecnológico, que é a telemedicina, né? A telemedicina é algo que surgiu aí com mais força a partir da pandemia, mas ela aproxima, através de um dispositivo digital, um celular, um computador, aproxima o paciente do médico. E por ali também transitam dados pessoais, dados sensíveis. Imagino que já devam existir ferramentas para isso, mas também imagino que já devam existir casos de empresas, entidades que estão usando outras formas de prestar esse serviço sem o devido cuidado ou sem a devida preocupação com a segurança desses dados. Você vê que faz sentido também levar esse tema para a discussão dos encarregados de dados, ou é algo que, na sua visão, por conta da tecnologia, já está superado e vamos nos focar em outros incêndios aí para apagar? Não, acho que esse é um tema muito pertinente, né? Eu, que trabalho como encarregado de proteção de dados de operadores de plano de saúde, vira e mexe, a gente lida com prestadores, né? Inclusive prestadores da área de tecnologia e prestadores que fornecem ou só ferramenta de telemedicina ou telesaúde, vamos botar assim, porque muitas vezes são profissionais que vão além da medicina, que prestam também esse serviço. É muito comum hoje, por exemplo, você ver esse tipo de serviço sendo prestado por psicólogos, né? Uhum. E, além disso, ferramentas maiores que fazem uma gestão completa de clínica, que tem dentro do seu escopo ferramentas de telemedicina. E, assim, para mim, eu acho que se eu fosse dar uma dica para o público que está aí me assistindo, né, eu acho que eu diria o seguinte: eu acho que o que falta muitas vezes no mercado que a gente vê é a experiência do usuário. Muitas vezes a experiência do usuário ela é pensada apenas no sentido de, olha, o que o usuário vai se sentir mais agradável, o que vai ser melhor para ele, o que vai ser mais confortável. Mas não é bem assim, né? Não é só isso. Ele precisa ter transparência do que está acontecendo dentro da ferramenta. Então, a primeira questão que eu vejo muito nas ferramentas, né, quando eu lido com esse tipo de caso, é isso, né? A gente vê, às vezes, uma falta de preocupação em dizer ao usuário, por exemplo, às vezes eu encontro ferramentas de telemedicina que estão utilizando inteligência artificial, sem dizer para o usuário que estão fazendo isso, né? Então, ele está ali coletando informações daquele paciente durante o atendimento, utilizando inteligência artificial, sem que o paciente saiba que aquilo está sendo utilizado. Às vezes, inclusive, uma ferramenta que é fornecida por um terceiro, né? Que não é aquela que está sendo, onde ele está sendo atendido. Então, a pessoa não sabe que o dado dele está indo para um terceiro. Ou, às vezes, ferramentas que utilizam essa mesma tecnologia para planos de cuidado, sem dizer para a pessoa, olha, nós vamos coletar os seus dados e não vai ser aqui um ser humano que vai dizer para você qual é o plano de cuidado, e sim
uma ferramenta, né, uma inteligência artificial. Então, a primeira questão que eu diria para quem está nos assistindo, e a gente enfrenta muito isso nas ferramentas de telemedicina, é que sim, existem muitos problemas ainda, né, dentro desse mercado. Acho que o primeiro deles é pensar sempre numa entrega e não pensar efetivamente uma preocupação com o usuário em relação à informação dele, essa relação de confiança que eu coloquei logo no início. Segundo, eu acho que você colocou uma questão importante, que é a questão realmente da segurança da informação. Pensar efetivamente em problemas com integração, né, APIs, que são muito comuns dentro desse mercado, você fazer uma integração com o sistema do seu cliente, pensar efetivamente para onde que vão essas informações depois que a consulta é feita, e principalmente, né, que é uma questão que eu tenho visto muito, a questão de uma gravação compulsória, né, algumas ferramentas colocam isso, e hoje a regulação diz especificamente, né, que isso não vai acontecer sem autorização do paciente. Então, eu acho que ainda tem muito, sim, problemas, eu acho que existe um problema ainda do mercado de querer inovar, mas não se preocupar muito com a questão da conformidade do compliance. E os colegas que estão me assistindo, eu acho que existe um ambiente fértil aí para os advogados para atuarem nessa área, porque ainda tem muitas questões a serem resolvidas. É isso aí, Dr. Luiz Fernando Picorelli falando com a gente sobre os impactos aí, os reflexos da LGPD em específico na área da saúde. Sem dúvida você está aprendendo tanto quanto eu, e eu quero lhe pedir aí a gentileza de que você avalie esse episódio ou comente nele aí para que a gente continue levando o conhecimento aqui do Juriscast, em especial dos nossos convidados, a mais pessoas que também estão estudando a área, também têm curiosidade sobre o tema. Compartilhe esse episódio, avalie ele e comente, que todas essas interações aí ajudam o algoritmo lá do YouTube, do Spotify, seja de qual canal você esteja assistindo a gente, ajudam a levar este episódio para mais pessoas. Tudo bem? Quero aproveitar também para pedir para você me seguir aqui, ó, @Thiago Facchini nas redes sociais. É sempre um prazer conversar com cada um de vocês. Socialização é o objetivo das redes sociais, então fiquem à vontade para me chamar lá nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn. Fiquem à vontade, vai ser sempre uma alegria conversar com cada um de vocês, tá? Doutor Luiz, a gente passou aí nesse início da nossa conversa sobre panoramas gerais, né? Falamos do mundo privado, você inclusive está nele, né? Como responsável aí em plano de saúde, responsável de dados. Falamos um pouquinho do impacto no mundo público, né? Falamos de SUS, eles também têm responsabilidades aqui, assim como no mundo privado. Falamos da telemedicina, né, e desse advento tecnológico que está transformando a relação entre o prestador de serviço de saúde e o consumidor no final das contas. Em todas essas relações tem transação de dados, coleta de dados, né, e a gente precisa passar agora a levar a nossa conversa aqui para uma ótica um pouco mais jurídica, né? Em especial porque você está aí nessa ponta. Legal. Lá no início da LGPD, eu estava reouvindo um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui sobre LGPD lá atrás. Então, assim, a gente tinha muita preocupação, muitas empresas correram para fazer consultorias com escritórios de advocacia sobre LGPD, para fazerem seu plano, para se prevenirem. E legal, foi um boom lá no início. E depois esse pico, né, ele voltou para um nível de normalidade, mas imagino que na área da saúde não haja possibilidade da gente deixar essa preocupação de lado, né? Imprescindível ter aí o apoio de um profissional encarregado de dados na instituição, o apoio de um bom escritório de advocacia, de bons advogados para direcionarem essa adaptação, essa adequação à LGPD. E eu lhe pergunto agora, se nessa relação entre as entidades, na preocupação em estar adequado à LGPD e na atuação da NPD com as empresas, como é que está acontecendo? A NPD já está conseguindo chegar lá na ponta? Você falou, eles estão ainda apagando incêndios. Se são incêndios que eles estão apagando, quais são os incêndios do momento, né? Poxa, a que os profissionais que estão nos ouvindo aqui, que estão atuando na área da saúde ou que pretendem atuar na área da saúde, quais são os incêndios do momento? Quais são os pontos de atenção na sua experiência e botando a mão na massa, né? O que está pegando mais, o que está precisando de mais atenção neste momento, 2024, né, outubro de 2024, qual é o foco de quem, assim como você, precisa atuar
na área da saúde com LGPD? Perfeito. Bem, se eu fosse usar minha bolinha de cristal aqui, né, pensando exatamente... Momento futurologia, momento Luiz Diná, manda ver. Exatamente, momento Luiz Diná, nem tanto Diná, né, porque na verdade hoje acabou de sair a agenda regulatória da NPD para 2025, 2026, mas assim, já era um movimento que estava vindo porque a NPD tinha soltado um estudo sobre esse assunto. Eu diria que a primeira preocupação seria a questão dos dados biométricos, né? Isso é uma questão que está batendo muito forte na área da saúde. Para quem trabalha na área bancária, já é uma realidade, né? Todos nós temos aqui o nosso aplicativo de banco, que vai exigir aí o escaneamento da face. Quando a gente chega ali no caixa eletrônico, você vai botar ali a sua digital. Isso já é uma realidade no setor bancário, mas isso não era uma realidade tão forte no setor de saúde. Por uma questão mesmo de... tradição, não era algo que se investia, e cada vez mais a gente percebe, eu, por exemplo, como eu disse, eu trabalho na saúde suplementar, a gente tem estudado muito a possibilidade de implementar biometria no momento do atendimento do prestador da rede credenciada. Então, hoje, quando você vai lá num prestador, você vai assinar ali uma guia chamada Guia TIS, que se chama da terminologia da troca de informações de saúde suplementar, Guia TIS. Mas a ideia é que no futuro você talvez utilize a sua digital, para que você não tenha uma fraude ali no momento do atendimento. Em outras situações também tem cada vez mais sido implementada a biometria, processo a aplicativos na área da saúde e em outras questões. Pois bem, a biometria para mim é um tema que para quem atua na área da saúde é um tema de atenção, porque ele hoje foi colocado na agenda regulatória da NPD, a NPD ela colocou como um dos temas a ser tratados na agenda regulatória, né? Para quem não sabe, a agenda regulatória é, digamos assim, o planejamento que a NPD tem para aquele biênio que vai seguir agora, e certamente, então, significa que em algum momento vai sair alguma norma, vai sair algum guia orientativo, vai sair alguma coisa a respeito de dados biométricos, provavelmente restringindo ainda mais a utilização de dados biométricos, né? A NPD já tinha feito um pouquinho disso no guia orientativo do legítimo interesse, onde ela tinha exigido ali que quando você utilizasse dado biométrico para identificação, que você, dado sensível para identificação, que você tivesse que fazer um teste chamado teste de balanceamento, mas acredito que outras restrições. Por que essa preocupação da NPD? Por que a NPD está querendo focar nesse assunto? Porque isso é um tipo de informação, né? Hoje você tem ferramentas, até mesmo a própria inteligência artificial, que você consegue utilizar esse tipo de informação. Imagina se essa informação da sua face é capturada, para poder acessar outros tipos de sistema. Então, ele rouba ali aquele escaneamento da face que você fez no sistema X e utiliza esse mesmo escaneamento para poder acessar aí a sua conta bancária ou qualquer outro tipo de aplicativo no Y. Então, para começo de conversa, a gente tem que começar a ter uma preocupação em relação a isso, dados biométricos. O que significa ter uma preocupação? Realmente ponderar com todos os nossos clientes se de fato há necessidade. Às vezes, existe um hype, né? Você vê nos condomínios hoje sendo coletado foto, você vê, e aí a biometria da face, você vê em vários lugares sendo coletada essa informação, e às vezes não há efetiva necessidade pelo que a pessoa faz, né? E é isso que a NPD está batendo muito na tecla. Então essa seria uma primeira questão que eu bateria muito na tecla. A segunda questão que eu diria, e isso é um movimento que eu já tenho visto da NPD, é você que trabalha na área da saúde, tome cuidado aí com dados de idosos e de menores. Por que isso? Porque desde a resolução número 2, a NPD já começou ali a colocar uma pequena semente dizendo assim, olha, se você trabalha com dados de menores e de idosos, não interessa se são dados sensíveis, eu já vou entender isso, claro, com alguns outros critérios adicionais, né, como ser de larga escala ou afetar interesses fundamentais, mas eu já vou entender isso como um tratamento de alto risco, né? Isso significa o quê? Que na área da saúde nós temos um impacto extremo. Então, por exemplo, quando eu, como operador de plano de saúde, recebo lá um termo de adesão, né, de um beneficiário, e esse termo de adesão não tem nenhum dado sensível ali, vai ter basicamente dados básicos daquele beneficiário para poder aderir ele ao plano. Mas se ele for menor, ou se ele for idoso, eu já tenho que tratar aquilo como um formulário de altíssimo risco. E com base naquilo, eu já tenho que entender que se aquilo ali vazar, por qualquer motivo que seja, pode ser que a jurisprudência não entenda que exista um dano imediato, mas pode ser que a NPD entenda que aquilo é grave. Então, eu acho que a gente precisa olhar nas nossas organizações, e antes a gente só olhava para dado pessoal e dado sensível, né? Dividia o mundo entre duas coisas. Não, a gente tem que começar agora, dentro desse aspecto,
começar a entender um mundo um pouco mais multicolorido. Então, dentro disso aí, a gente vai ter agora dados de menores, dados de idosos. A NPD começou a identificar alguns dados que não são sensíveis, conforme a lei, mas que são, sim, críticos, como dados financeiros. Né? Ela fez isso na resolução número 15, em que ela tratou ali do comunicação de segurança. Então, se eu fosse, assim, a mãe de Ná, digamos assim, eu diria para prestar atenção em dados biométricos, em dados de menores e dados de idosos. E a NPD tem aí um projeto, está lá na agenda regulatória, de falar sobre dados de saúde. Né? Hoje a gente sabe que tem uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria GMMS 3232, que faz a definição do que é dado sensível de saúde. Isso é algo que é novo, certamente não tem isso nos podcasts que vocês gravaram sobre a LGPD, porque isso, se eu não me engano, foi esse ano que foi lançado. Então, uma novidade bem interessante, definir o que é dado de saúde, né? E certamente a NPD vai avançar nisso, tentando trazer outros aspectos para esse tipo de informação. Que legal, para você que estava aí, ó, curioso para ter dicas práticas, acabou de ganhar 3 aqui, ó, 2 especialistas, de quem está lá no front, vivendo o dia a dia. Eu fiquei feliz com as suas sugestões aqui. A gente, né, lá no início da conversa falou de tecnologia, e, poxa, boa parte do que você sugeriu aí tem relação direta com tecnologia, né? As coisas estão convergindo para um mundo cada vez mais digital, mais acessível, e por consequência a gente precisa ter cada vez mais cuidado com essa interseção. Eu queria te fazer uma pergunta que nessa relação, né, com a NPD, quem trata dados, né, aqui na saúde, quem coleta dados e é o foco da nossa conversa, como é que está funcionando, ou como é que você vê aí na sua vivência prática, né, essa ideia de fazer ou não fazer, ou dar condição de que estejamos prontos para auditorias de conformidade? Porque lá no passado a gente fez o plano da LGPD e agora a gente precisa auditar, ver se estamos de fato executando o plano que planejamos e se estamos o executando da maneira correta, mitigando os riscos e, em casos de algum problema, se temos aqui o plano para resolver os problemas. Como é que você aponta, né, a oportunidade ou o risco para quem está nessa área da saúde lidando com dados, né, a respeito de auditoria de conformidade? Pronto. Aproveitando um pouquinho do gancho dessa pergunta e trazendo até um aspecto da pergunta anterior que eu não respondi, quando a NPD começou a fazer fiscalização em cima das empresas, ela começou em cima de 8 empresas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, até pela questão do tempo, mas, na verdade, foi uma empresa e 7 instituições públicas. Por que isso? Porque ela está começando a mostrar, através das instituições públicas, o que ela quer dos agentes privados. Por um motivo muito simples, né? E não é declarado, mas é o que eu acredito. Ela não pode aplicar multas ou penalidades pecuniárias contra pessoas de direito público. Ela só pode dar advertências. Então, através disso, ela pune, ela também não deixa de punir, ao mesmo tempo ela educa. Uma das e aprende também, né? Aprende. Deve ter bastante aprendizado. Sim, aqui na execução do plano, né? Então, isso faz parte da regulação responsiva, que é antes de você punir os agentes, você tentar educar, orientar, e começaram com isso, dando punições para os agentes públicos. Começaram através, primeiro, do Ministério da Saúde, também teve secretarias de saúde, e aí isso foi mostrando para nós alguns nortes, né? O que eles estavam ali querendo. Então, por exemplo, eles valorizam muito a questão do relatório de impacto. Essa é uma questão que a gente percebe muito claramente, né? O que é relatório de impacto? É um documento que está previsto no artigo 38 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que em determinadas situações críticas, inclusive que envolvam dados sensíveis, você tem que fazer um relatório ali dizendo por que você está coletando aqueles dados, quais são as medidas que você está utilizando, o que você está fazendo para mitigar aquelas informações. Então, isso, por exemplo, foi um indicativo para nós. Então, vamos começar primeiro pelo que a NPD mostrou para nós com essas fiscalizações. Então, essa é uma primeira questão, ponto de partida, que eu acho que qualquer empresa no mercado tem que começar. Ou seja, olhar o que a NPD já apontou de errado nas empresas. Então, o que ela começou apontando de errado? O que você está fazendo em relação à transparência? Ela foi atrás das grandes empresas de tecnologia e falou, olha, seu aviso de privacidade não está bom. Você não está sendo claro em relação ao que você está coletando, como você está coletando. Então, esse é um ponto de preocupação. Olha, você não faz relatório de impacto, então você tem que olhar isso. Olha, você não faz controle de acesso, ou seu controle de acesso é falho. Quando você instituiu esse controle de acesso, você não fez a experiência do usuário para mostrar exatamente se aquilo ali
era correto, adequado, estava seguro ou não. Então, acho que esse é um ponto de partida. A NPD começou por essas grandes... E é o que ela está fazendo hoje. Até pelo fato de ter um pouco braço, hoje ela tem focado muito em pessoas jurídicas de direito público, tem ido, sim, atrás de empresas privadas, né? Um caso emblemático é da Meta. A gente tem visto algumas situações em que a NPD tem atuado, mas hoje ela tem feito um foco muito grande em pessoas jurídicas de direito público, e tem recebido muitas denúncias, tem lá processo de fiscalização hoje, se vocês quiserem, inclusive é possível acompanhar mais ou menos, né, não consegue entrar nos processos, mas você consegue fazer algum acompanhamento da quantidade de processo de fiscalização que eles têm, eles até têm página a respeito disso. Mas ainda assim tem pouco braço para fazer uma fiscalização como se fosse uma batida nas empresas, né? Então isso ainda não existe no mercado, né? Então isso é uma questão que a gente sabe que não acontece. Mas não é só a NPD que faz a fiscalização. Então isso é muito importante para a gente entender. Hoje, por exemplo, a ANS, quando ela recebe uma reclamação, né, referente a um vazamento de dados, a compartilhamento de informações com terceiros, ela está encaminhando essas situações para a NPD. Então, você tem outros órgãos que estão ajudando a NPD com denúncias, com encaminhamentos, e que a gente tem que se preocupar. Certamente os conselhos profissionais estão fazendo a mesma coisa, certamente outros órgãos públicos estão fazendo a mesma coisa. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Em relação à questão da auditoria, né? A partir disso que a NPD já apresentou, a gente já tem um norte. Mas o que eu diria em relação à auditoria para essas clínicas, para esses consultórios, que eu acho que foi a sua pergunta? Primeira questão, a gente precisa tomar cuidado. O que é fácil é frágil. Então, o que a gente vê muito no mercado às vezes, clínicas, eu converso muito com clínicas, consultórios, eu vou fazer adaptação. Então, eu vou alterar aqui meus documentos jurídicos, o pessoal da informática vai fazer algumas mudanças e está tudo certo. Ok, está tudo certo com base no quê? Qual é o parâmetro que você está usando? Porque isso, para mim, parece extremamente simples, extremamente simplório. É claro que a primeira questão você tem que adaptar a sua auditoria, o seu levantamento ao porte daquela organização que você está olhando. Mas você tem que ter algum parâmetro. Isso é algo que eu vejo que falta muito nas organizações. Qual é o seu parâmetro? Hoje a NPD tem um checklist de medidas para pequenos agentes. Esse é um parâmetro? Pode ser um parâmetro? Pode ser um parâmetro. Né? Claro que você vai ter que adicionar outras coisas, mas qual é o parâmetro que você está usando? Hoje a gente tem, por exemplo, o pessoal fala muito das ISOs, né, que são normas internacionais, mas você também tem o cada vez mais famoso NIST, né, que é o National Institute of Standards of Cybersecurity, que é basicamente uma organização norte-americana que tem padrões internacionais também de segurança cibernética, proteção de dados, privacidade. Então, o NIST, por exemplo, é um padrão que a gente utiliza bastante. Então, assim, qual é o parâmetro, né? Com base em que você está dizendo que existe uma conformidade? Hoje, o próprio Conselho Federal de Medicina tem parâmetros voltados para o prontuário, né? Você tem, por exemplo, a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem o NGS1 e NGS2 como um padrão, efetivamente, de segurança e de conformidade de ferramentas de saúde, principalmente prontuários eletrônicos, e a gente precisa saber qual é o parâmetro. Então, acho que essa é a primeira questão. Seu parâmetro é o que a NPD estabeleceu, é a LGPD, então eu vejo muita falta desse parâmetro. Eu acho que isso faz muito parte de uma cultura de educação, de conscientização, né, que precisa ser feita não só pelos advogados, né, mas, além disso, também pelos profissionais da área da saúde, pelas organizações públicas, não só a NPD, porque a NPD ela cuida de A a Z, ela não tem como fazer uma imersão no setor de saúde. E eu acredito muito, né, que ela vai depender dessa regulação setorial para a gente conseguir avançar ainda mais. Boa, essa citação não estava na nossa pauta aqui, mas sou curioso. Você acredita que, né, exercitando de novo aqui a futurologia, você acredita que a gente vai para uma linha de regularização setorial? Você acha que vai ser necessário cuidar diferente, de ramos diferentes, ou especificar dados diferentes para áreas diferentes? Qual é a sua visão? Eu acho que isso vai ser um caminho inevitável, porque é impossível, na minha visão, que a NPD consiga abarcar todas as áreas, por vários motivos, mas assim, hoje você tem uma composição da diretoria muito forte que vem da área de telecomunicações,
né, que tem essa formação de telecomunicações, e naturalmente não tem como você ter um diretor de cada setor do mercado, né? Então, o que vai acontecer? E já está acontecendo. E a portaria GMMS 3232 já é um símbolo disso, assim como você trata aí das normas de telemedicina, assim como você trata... Hoje você tem, na minha visão, um microsistema de proteção de dados na saúde, que é composto no eixo pela Lei Geral de Proteção de Dados, depois pelas normas da NPD, que trazem um eixo, mas você tem, além disso, as normas setoriais. Então, hoje, no meu dia a dia, eu respondo muito mais consulta, falando sobre normas regulatórias, por exemplo, da medicina, falando sobre código de ética médica, falando sobre pareceres dos conselhos de medicina, falando sobre resoluções normativas da ANS, do que efetivamente utilizar apenas uma resolução da NPD, porque hoje a resolução da NPD ela vai me trazer ali o eixo, ou seja, ela vai me trazer questões ali que ela entende que são mais críticas, mas ela não vai trazer a minúcia da minúcia, né? Algumas perguntas que são muito comuns, né, que às vezes a gente recebe no dia a dia, né? O menor pode ser atendido numa consulta sozinho? O que eu faço nessas situações? Né? Em que situações eu posso compartilhar o prontuário ou não posso compartilhar o prontuário? Né? Como é que eu faço para garantir, que foi uma pergunta que você fez, a questão da segurança dentro de uma situação de telesaúde? Né? Qual é o parâmetro? Não é a NPD que vai me responder isso, ela não consegue fazer isso, não tem como ela entrar nesses detalhes. Quem vai acabar me respondendo é a regulação setorial. Então a gente tem hoje vários setores que estão soltando normas, né? Esse é um exemplo, né? Ou seja, o Ministério da Saúde definiu o conceito de dados de saúde, não foi a NPD, porque tinha essa demanda, essa necessidade, e sabia que ia precisar fazer isso. Mas hoje a gente tem já, olha, um exemplo que eu dei que impactou demais a gente foi a questão da Conanda, né? A Conanda é uma comissão vinculada ao sistema de proteção da criança e do adolescente, e que soltou uma resolução dizendo exatamente, fazendo a equiparação de dados de menores a dados sensíveis. Então, veja, a gente tem vários órgãos que estão por aí soltando várias normas, isso já está acontecendo, que afetam diretamente a proteção de dados. O profissional dessa área, da área da saúde, aquilo que eu sempre falo, precisa estar antenado com todas essas áreas, né? Muito mais do que conhecer apenas as resoluções da NPD, ou o que a NPD entende a respeito do assunto A ou B. Ele precisa efetivamente mergulhar nas normas regulatórias, porque é fundamental para trabalhar no dia a dia. Sensacional, dá vontade de ficar falando mais uma hora aqui. Se o tempo permitisse, a gente já ia fazer uma mini pós-graduação aqui para a audiência do JurisCast, porque claramente você está aprofundando bem o tema e de forma bastante prática. Super legal. Pena que o tempo não permite e por conta dele, para a gente nos encaminharmos aqui para o final da nossa conversa, se você pudesse dar uma dica para dois perfis aqui, o advogado que está nos ouvindo e quer passar a atender, quer passar a ajudar instituições da área da saúde nessa linha, né, do apoio à adequação LGPD, que dica você dá? A mais especial, a mais importante para ele. E para o outro lado da história, para o encarregado de dados, para o responsável pelo jurídico de uma entidade da área da saúde, que dica que você dá para ele também, para que eles saiam desse episódio aqui já reparando aonde que eles têm que botar o foco para, quem sabe, amanhã já ter uma atuação ainda mais eficiente? Tá. O profissional que está querendo prestar serviços para empresa de saúde, a dica que eu dou é entenda seu cliente. Né? Entenda o que o seu cliente quer e, principalmente, tente falar na língua do seu cliente. Porque muitas vezes o grande problema que a gente percebe dos profissionais que acham que não precisam se adequar ou acham que as coisas vão demorar é que ele realmente vê aquilo às vezes como um atraso, algo que vai fazer para evitar multas. Se você puder mostrar para ele o quanto também esse tipo de adaptação melhora em relação à efetividade dele, aos processos dele, melhora em relação a ele como organização, eu tenho certeza que você vai conseguir vender um valor muito grande para ele. Então entenda que para ele, essa coisa de evitar multas, até pelo cenário que a gente está desenhando aqui, realmente é muito distante. Não é isso que vai atraí-lo, mas certamente se você mostrar para ele que o concorrente dele, por exemplo, já está fazendo isso, que o paciente dele valoriza isso, que isso vai agregar muito em valor em relação ao negócio dele, em relação ao atendimento dele, eu acredito que você vai conseguir atingi-lo de uma forma muito melhor. Em relação ao encarregado de proteção de dados de uma organização de saúde, né, o que eu diria é saia da caixa. O jurídico, efetivamente, ele não vai resolver todos os problemas. Saber apenas a regulação não vai resolver. Eu tive que estudar muito sobre
informática, tive que entender muito sobre segurança cibernética, né? Pouco que eu sei é graças a isso. Tive que conversar com muitos profissionais, aprender. Por exemplo, esse padrão NGS1, NGS2 é algo que é totalmente fora do jurídico, é algo que efetivamente faz parte da informática e que você precisa saber, você precisa entender, porque no seu dia a dia, para quem está na área, já deve ter entendido isso, você lida com profissionais de áreas completamente diferentes. E você precisa saber efetivamente falar com cada um deles sem boiar, sem efetivamente estar ali viajando, né? Sem entender. Você precisa, da mesma forma que eu estou falando aqui numa linguagem jurídica com vocês, a gente precisa falar, e a linguagem também do cliente, a linguagem também do meu stakeholder ali dentro da empresa, saber falar numa linguagem que ele saiba, que ele entenda o que você está falando. Eu acho que isso, para mim, foi uma transformação muito grande como profissional, e é isso que eu deixo de dica aí pro profissional que é o meu colega aqui do mercado. Tá dada a aula, meus amigos, Dr. Luiz Fernando Picorelli, falando com a gente aqui sobre LGPD, os reflexos na saúde. Dr. Luiz, muito obrigado. Eu sempre falo aqui no final dos episódios que o Juriscast aqui, a gente inicia conversas, mas elas não acabam aqui, né? O objetivo do Juriscast é que a gente compartilhe conhecimento para que esse conhecimento se multiplique e assim a gente faça um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos que fazem parte dele, e você está aqui ajudando, né? Compartilhando o conhecimento para que quem está nos assistindo o multiplique por aí. Então, a minha pergunta, além do agradecimento, poxa, caso alguém da audiência aí queira continuar essa conversa com você, você tem alguma rede social? Qual é o melhor jeito de continuar conversando com o Dr. Luiz de hoje em diante? Perfeito. Tiago, se alguém quiser fazer contato comigo, pode me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram chamado @Prof. Luiz Picorelli. Vocês só verem o meu nome aqui que tá tranquilo. E também Luiz Fernando Picorelli, vocês podem me seguir no LinkedIn, tá? Lá eu costumo postar notícias, novidades, informações sobre proteção de dados aplicada à saúde, e vai ser um prazer recebê-los junto comigo. Queria também agradecer ao convite, foi uma excelente conversa, uma excelente oportunidade, e foi muito bom, foi muito prazeroso. Agradeço também ao público que está nos assistindo. Muito obrigado a todos. Imagina, eu que lhe agradeço, Dr. Luiz, uma alegria. Como sempre, eu estou em todos os podcasts aqui, em todos os episódios, eu sempre aprendo muito, e hoje não foi diferente. Muito obrigado por isso, muito obrigado por compartilhar conosco, comigo e com a audiência, conhecimento aí que você está uma vida adquirindo, tá? Muito obrigado também a vocês, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, estudantes de direito, que sempre nos acompanham todas as quintas aqui no Juriscast. Muito obrigado. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio. Não deixem de seguir aqui, @Thiago Facchini, seguir o Juriscast, avaliá-lo e comentar os episódios para que nós possamos continuar produzindo episódios úteis para vocês e trazendo especialistas de altíssimo calibre para conversar com vocês, para que eles nos ensinem, tá bom? Muito obrigado então a cada um de vocês que nos acompanhou até o final de mais um episódio do Juriscast. Nos vemos quinta-feira que vem. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.